Vamos então começar o capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos e perturbações, lançamentos de objetos e fenômenos dos transportes. Nós estamos na questão 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente. Então, tudo que nós vimos até agora, o capítulo anterior, estavam falando dos fenômenos provocados. Agora nós vamos tratar dos fenômenos espontâneos, né? Então, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se inoportunos, né, inconvenientes. O que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas. É que se produzem entre pessoas que deles jamais ouviram falar, que jamais ouviram falar dos espíritos, né? E no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes porque não podem ter suspeita de conivência, porque são com pessoas que nunca ouviram falar do espiritismo, são pessoas que não estão pensando e não estão dentro, né, dentro do estudo ou de qualquer curiosidade dentro do espiritismo. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a coletarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Vamos lembrar aqui, né, 1860, que a metade do século XIX eram os fenômenos que eram comuns naquela época, eram as pancadas, os ruídos, as mesas que batiam, né, um para sim, dois para não, ou o inverso, mas eram os ruídos, através dos ruídos que havia a comunicação. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los, né? Pode produzir o quê? Os ruídos e as pancadas podem ser por causas naturais. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que o perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e que não os permitem confundir com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, ora surdos, fracos e leves, ora claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem, sem terem uma regularidade mecânica, né? Porque conforme a pessoa às vezes coloca, né, tá ouvindo um barulho aqui, daqui a pouco escuta ali, depois escuta lá. Quando é o vento, ele vai bater sempre do mesmo jeito e no mesmo lugar, né? Quando é alguma peça mal colocada, alguma porta que não está bem fechada, vai ser sempre o mesmo ruído, sempre no mesmo lugar. É o que o Kardec está colocando aqui. A gente não pode esquecer que o Kardec é um pedagogo, né? De todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida sobre sua origem, é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles
uma causa inteligente, mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. O que é a obediência? Escuta-se um barulho e fala, agora bate aqui, agora bate ali. Se é um espírito, ele vai bater, o barulho vai vir da onde aquele que está comandando, às vezes nem vocalmente, às vezes é só, às vezes não é pela palavra, às vezes é só com o pensamento daquele que está ali. O fato de não acontecer também não é uma prova contrária, porque o espírito está ali, ele pode pura e simplesmente, não vou obedecer. Admitamos agora que por uma constatação minuciosa adquire-se a certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente não é para temer, porque em nenhum caso poderiam temer, não, em nenhum caso poderiam ter o menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do bicho-papão. Estas manifestações adquirem em certas circunstâncias, é preciso convir proporções e persistências desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar. Uma explicação é necessária a esse respeito. De repente, portas que batem, gavetas que abrem, né? Roupas que são jogadas do armário, roupas que são rasgadas. Então as pessoas se começam a ficar apavoradas e não querem mais ficar na casa, né? Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações, se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, mas como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar, né? Eles se utilizam de espíritos mais ligados à Terra, porque eles terão mais facilidades para realizar esses barulhos, com a mente, usando o ectoplasma do médium, o médium ostensivo ali de efeitos físicos, tenha ele conhecimento ou não, para mover coisas, materializar coisas. Então os espíritos superiores, eles estão ali para transmitir esse ensinamento, para dar explicações, para ajudar a compreensão, e até pela sua natureza ser mais etérea, eles teriam mais dificuldade até para realizar esse tipo de coisas mais ligadas à matéria. Os espíritos inferiores, por ainda estarem muito ligados à matéria, por serem mais densos, vão ter mais facilidade com a mente, nós já vimos isso no capítulo anterior, realizar os barulhos ou comandar as materializações. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o espiritismo, estando uma tarde ocupada com um trabalho sobre essa matéria, né? Pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante 4 horas. Então, o Kardec realizando um trabalho, nós até já comentamos sobre isso aqui no nosso estudo. Ele, por 4 horas, ouviu pancadas. Então, ele estava no escritório dele estudando sobre essa matéria, pancadas e ruídos. Pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver frequentemente um excelente médium escrevente, né, que hoje a gente chama de psicógrafo. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio. Então, ele interrogou o espírito que se comunicava por esse médium que escrevia, né, que era psicógrafo, sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar, né? Espírito familiar é aquele que é ligado
àquela pessoa, à sua família espiritual, ligado ao seu mentor, ligado a toda a família espiritual daquela pessoa. Então, o Espírito colocou para ele, é seu espírito, é teu espírito familiar que quer te falar. Me foi respondido, né? Foi o que o Espírito respondeu para ele. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhe perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico. Soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Assinala-me os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram. Dá-me úteis e sábios conselhos e acrescenta que estará sempre comigo e virá o meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Então ele diz ali aonde está o erro, né? E em que linhas, em que parte está o erro naquilo que ele estava escrevendo. Por isso que ele estava dando pancadas, para que ele parasse de escrever e olhasse com precisão o que ele estava fazendo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. É o Kardec falando. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção, benevolente e eficaz, foi-me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada as relações regulares estabelecidas, as pancadas se tornaram inúteis, por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há muito tempo, em seu quarto, ouviu-se ruídos diversos que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação têm sempre mais raramente manifestações desse gênero e isso se concebe, ou seja, isto é compreensível. Eles fazem aqueles barulhos, chamam a atenção para conseguir a comunicação. No momento que consegue uma comunicação regular, não precisa mais chamar atenção, não precisa mais fazer esses barulhos. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Degeneram algumas vezes em verdadeiro barulho e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis de toda espécie são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, o que não pode ser levado à conta de ilusão. Frequentemente a desordem é muito efetiva, mas algumas vezes não há senão a aparência da realidade. Ouve-se barulho em um cômodo vizinho, louça que cai e se quebra com estrondo, achas de lenha, toras de lenha que rolam sobre o assoalho. Apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, logo que se sai, o tumulto recomeça. Então, eles fazem os barulhos para imitar uma louça quebrando, mas a louça não está quebrada ali onde ele ouviu. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse gênero. O medo, sem dúvida, frequentemente tem exagerado os fatos que deverão tomar proporções gigantescas, ridículas, passada de boca em boca. Quem conta um conto aumenta um ponto. É isso mais ou menos que o Kardec está colocando. Com a ajuda da superstição, as casas onde eles se passaram
foram reputadas como mal assombradas pelo diabo, e daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De um lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso frequentemente em proveito de interesses pessoais, né? Para ganhar dinheiro, ganhar fama, e aí os charlatões passaram a criar situações para enganar as pessoas. Concebe-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com os espíritos e aqueles ao quais se manifestam não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir, deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bergzarben, cujas más visitas duraram mais de 8 anos, números da Revista Espírita, de maio, junho e julho de 1858. A de Dibbeldorf, não sei se é assim que se pronuncia, agosto de 1858, a do Padeiro das Grandes Ventes, perto de Dieppe, março de 1860, a da Rua de Noyers, em Paris, agosto de 1860, a do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Condenado, fevereiro de 1860, a do Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Os fatos dessa natureza têm frequentemente o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante vários anos encontravam pela manhã suas roupas dispersadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de fechá-las à chave, guardar no armário e fechá-las à chave. Frequentemente ocorreu que pessoas deitadas e perfeitamente despertas viram sacudir suas cortinas, arrancar violentamente suas cobertas, e seus travesseiros. Foram erguidas por sobre seus colchões e algumas vezes mesmo atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas na maioria das vezes aqueles que lhes são vítimas não ousam falar deles com medo do ridículo. É de nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos do que se considerava como alucinações, submetendo-os ao tratamento dos alienados, o que os tornou realmente loucos, né? Pessoas que estavam ali sofrendo esse tipo de assédio, né, dos espíritos levianos, dos espíritos instigantes, e que com esses tipos de tratamentos ficaram realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas porque não admite nas causas senão o elemento material, de onde resultam equívocos frequentemente funestos. A história narrará um dia certos tratamentos do século XIX, como narra hoje certos procedimentos da Idade Média. Vamos lembrar que ele está ali no século XIX e que ele coloca que a história vai narrar os procedimentos daquela época dele, ali do século XIX, como na época dele se falava das barbaridades, né, da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da malevolência, mas se depois de constatados permanece averiguado que não são obra dos homens, é preciso convir que são obra, uns dirão do diabo, e nós diremos dos espíritos. Mas de que espíritos? É a pergunta que o Kardec faz.
Os espíritos superiores, tanto como entre nós, os homens graves e sérios, não se divertem fazendo algazarra. Então, os espíritos superiores, aqueles que têm cultura, aqueles que têm conhecimento, são mais elevados, encarnados ou desencarnados, não vão se divertir fazendo algazarras, fazendo brincadeiras e assustando as pessoas. Frequentemente, nós os fazemos vir para lhes perguntar o motivo que os leva a perturbar assim o repouso. A maioria não tem outro objetivo senão se divertir. São espíritos antes levianos do que maus, que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para se descobrir a causa do tumulto. Frequentemente, obstinam-se junto de um indivíduo que se comprazem em vexar e que perseguem de casa em casa. Outras vezes, se ligam ao lugar sem outro motivo, senão seu capricho. Então, eles podem perseguir uma determinada pessoa, ela muda de casa, eles continuam indo atrás dela, ou eles se ligam a um lugar, a uma casa. Aí as pessoas se assustam ali e conforme, né, as pessoas saem, vêm outras, eles assustam outras pessoas. Então, existem os dois tipos, né? Os que são ligados a assustar determinadas pessoas e aqueles que são ligados a um lugar, a casa. Algumas vezes também é uma vingança que exerce, como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e se pôr em contato, seja para dar uma advertência útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedir alguma coisa para eles mesmos, né? Espíritos, pedirem alguma coisa. Perdão. Frequentemente, nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir, outras, enfim, querer, no interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida. Em geral, é um erro se amedrontar, sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Então ele coloca aqui, é um erro ter medo. A gente tem que ter mais medo de encarnado do que de desencarnado. Como ele coloca aqui, o Kardec, a presença desse espírito pode ser importuna, mas nunca perigosa. Concebe-se de resto o desejo que se tem de livrar-se deles e se faz geralmente para isso tudo ao contrário do que seria preciso. Se são espíritos que se divertem, quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem, como crianças traquinas que importunam tanto mais quando vêm se impacientar e fazem medo aos poltrões, né? Aqueles estão se assustando. Se tomasse a sábia atitude de se rir de suas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, excitava-os, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornavam mais. Porque eles queriam meter medo, e a hora que a pessoa não tinha medo, ria, mandava, faz isso, faz aquilo, eles se cansavam e iam embora. Mas, como dissemos, há caso cujo motivo é menos frívolo. Por isso, é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode estar certo que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio de se esclarecer a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. É chamar, né? Evocar é chamar aquele espírito que está ali com um médium escrevente, né? Um médium que possa escrever o que aquele espírito quer, para saber quais são as suas intenções, o porquê que ele está fazendo barulho, o porquê que ele está perturbando ali.
Então, o melhor meio de se esclarecer a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente, por suas respostas ver-se-á logo com quem se lida e se agirá de acordo. Perdão. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônia. Se é um malevolente, um malvado, um espírito ruim, é preciso orar a Deus para que se torne melhor. Orar a Deus para que ele melhore, para que ele receba ajuda. Então, através da oração, buscar ajuda para ele e proteção, para aquele que está ali, sentindo ou ouvindo os barulhos, as coisas que esse espírito faz. Mas uma prece, uma oração profunda, pedindo ajuda a esse irmão, porque todos esses irmãos que se colocam como mal são muito mais equivocados, são muito mais frágeis, como disse Jesus, são muito mais frágeis que perversos. Qualquer que seja a causa, a prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismos, os faz rir e não as levam em nenhuma conta. Se se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas ou atemorizantes que se dão, algumas vezes, para se divertirem com a credulidade. Se colocarem, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um lobo, eu sou um monstro, eu sou... Nem se preocupa com isso. Nem aqueles que estão sendo atormentados por eles, e nem numa sessão mediúnica, esses irmãozinhos que vêm com essa empáfia toda para meter medo, eles são muito mais equivocados, muito mais sofredores e necessitados do que outra coisa. Voltaremos com mais detalhes sobre este assunto e sobre as causas que tornam frequentemente as preces ineficazes nos capítulos dos lugares assombrados e da obsessão. Nós vamos ver isso mais para frente aqui no livro. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. Então, o barulho, aqueles efeitos que acontecem ali são realizados por espíritos mais densos, espíritos mais ligados à matéria, espíritos inferiores. Mas o que ele está colocando, às vezes, sobre o comando de um espírito superior, que está fazendo isso para chamar a atenção, para que o espírito superior possa se comunicar com esses irmãos. A ressonância, quer dizer, a repercussão que deles resulta, do barulho que os espíritos inferiores fazem, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Que é o que aconteceu com as mesas girantes. Não eram espíritos superiores que estavam batendo o pé da mesa, nem levantando mesa, mas através disso, pessoas cultas, pessoas inteligentes começaram a estudar o caso, como o professor Hipólite, o professor Rivaio, e aí os espíritos superiores puderam começar a se manifestar e trazer a terceira revelação. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação. Os mais incrédulos, eles acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação. Explicação muito cômoda e que dispensa dar-lhe outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou vos são lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhante coisa são quando não são. São imaginação quando não são. Quando, por exemplo, pedras, nós vamos ver um caso aqui de pedras de carvão que eram atiradas nas vidraças, quebravam as vidraças, machucavam as pessoas. Nota-se um efeito qualquer e esse efeito necessariamente tem uma causa.
Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e toda a causa material, se além do mais dá-nos sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal o mais característico que se está bem forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta, né? Sinais evidentes de inteligência e de livre vontade é o sinal mais característico de que se está lidando ali com uma inteligência, um espírito desencarnado. Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta, né? Dos quais não somos testemunhas. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento de se ter que é devido a uma causa toda natural. Porque a primeira colocação é achar que é natural e buscar todas as colocações para se provar que é natural. Porque é o mais provável. É necessário, então, procurar essa causa com maior cuidado, procurar as causas naturais, né, com maior cuidado, e não admitir a intervenção dos espíritos, senão conscientemente, ou seja, bem investigado. A gente só vai admitir que é um espírito depois de uma boa investigação. É o meio de não se iludir, para que não se iluda, para que não se crie mistificação, né? Dizendo, isso aqui é um espírito, na realidade é o vento, na realidade é um objeto mal colocado, é alguma coisa ali que está acontecendo por imperícia daqueles que estão ali em volta em lidar com determinados materiais. Aquele, por exemplo, que, sem estar perto de ninguém, recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Deve-se manter-se em guarda, não somente contra as narrações que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra suas próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende, né? Bom, a gente não pode sair colocando tudo é espírito, a maioria dos espíritas, infelizmente, fazem. Tudo é espírito, é tudo sobrenatural, é tudo causa do mundo espiritual. E não é bem assim, né? Nós sabemos que existem coisas que são espirituais, existem. Mas a grande maioria das coisas são causas naturais. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista. E seria uma verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia, né? A falta de capacidade ou falta de conhecimento das pessoas para lidar com determinados objetos ou com determinadas com determinadas coisas. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas da mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessa circunstância.
Perdão. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce ao seu desconhecimento. Para que haja efeitos físicos, precisa de um médium de efeito físico, tenha ele conhecimento ou não de que ele é médium de efeito físico. Porque a sua revelia, ele produz muito mais ectoplasma do que uma pessoa que não é médium ou que não é médium de efeito físico. E os espíritos se aproveitam desse ectoplasma que ele produz para realizar os barulhos, realizar materializações, e aquela pessoa, né, às vezes nem sabe que ela é médium de efeito físico. Perdão. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados, né? Elas sempre precisam, pode acontecer, pode, mas é muito difícil, porque ela precisa estar onde tem por perto um médium de efeito físico. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem, e pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos e que nós chamamos, por essa razão, médiuns naturais. Eles são para os outros médiuns o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos e, do mesmo modo, interessantes para se observar. Então, nós já falamos aqui, né, dos sonâmbulos naturais. Vamos lembrar que o médium sonambúlico é aquele médium inconsciente, né? É aquele médium que não lembra depois do que aconteceu, né? Então, o sonâmbulo natural, que é aquele que entra em transe naturalmente, e o sonâmbulo magnético é aquele que precisa da intervenção de alguém, do passe, né, da intervenção do dirigente ali para entrar no transe. E do mesmo modo, interessantes para se observar. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho. Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado a lures, ou seja, em outro lugar, do que de uma pessoa presente. Isso explica porque os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário primeiro que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem isso nada faz, se isso não faz nada, né? Não se faz nada, sem um objetivo, sem um propósito. Frequentemente é necessário em seguida que se encontre precisamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta a secundá-lo. Quer dizer, o espírito precisa achar uma pessoa que produz esse ectoplasma para que possa ajudá-lo, saiba ou não saiba, queira ou não queira, né? Coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa, sobrevindo inopinadamente, né, quer dizer, inesperadamente, dela se aproveita. Quer dizer, aparecendo uma pessoa, chegando ali inesperadamente, né, uma pessoa que produz esse ectoplasma, esse espírito vai se aproveitar da situação. Apesar da reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Então ele pode querer fazer determinadas coisas, mas se acontece é porque é permitido, porque nada acontece sem a permissão dos espíritos superiores que estão trabalhando, né, para Deus, né, para os espíritos ainda mais superiores do que eles. Pode não lhe ser permitido fazê-lo, senão em certos limites, e no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, né, de convencer, seja como prova para a pessoa que delas é o objeto. Não citaremos a esse respeito, senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram
em junho de 1860, na rua de Noyers, em Paris. Encontrar-se-ão os detalhes na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Então, esse caso que está na Revista Espírita de 1860 é de uma família que alugou uma casa nessa rua Noyers, e eles começaram a ter os vidros quebrados, né, por pedras de carvão, a serem atingidos, né, por essas pedras, né, e por serem machucados por essas pedras. E aí depois foi se descobrindo, né, através da consulta aos espíritos, que era uma empregada deles. Eles saíram da casa, eles alugaram casa, a coisa chegou a um ponto que eles saíram da casa, mas aí eles foram descobrir através, né, da consulta a um espírito, e esse espírito explica que é uma empregada deles, que é uma médium de efeitos físicos. Ela não sabia disso, né, nem ele, ninguém sabia disso, e ela que produzia o ectoplasma, que os espíritos se aproveitaram ali para pegar essas pedras, materializá-las, quebrar vidraça e machucar as pessoas. E aí nós vamos ver aqui o Kardec fazendo várias perguntas, né, a São Luís, que é o espírito protetor ali, né, na sociedade parisiense, né, onde eles trabalhavam, faziam as perguntas acerca deste assunto, né, desse acontecimento da rua Noyers. Então, a São Luís, a pergunta, né, tereis a bondade de nos dizer se os fatos que se diz terem se passado na rua de Noyers são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. Quer dizer, que os fatos aconteceram, ninguém duvida, todo mundo foi testemunha. Mas aí ele pergunta a São Luís, né, se esses fatos são reais e se foram causados por espíritos. Sim, a resposta de São Luís, sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentaram, seja por medo, seja por ironia, mas repito, são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. Por um espírito que gosta de se divertir, né? Um zombeteiro. Outra pergunta. Há nessa casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? A resposta. São sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojar, né? E aí nós vamos ver que essa família se mudou da casa. Pergunta número 3, né? Perguntamos se entre os habitantes da casa há algum que seja a causa desses fenômenos por uma influência medianímica, espontânea e voluntária? Resposta: é bem necessário. Sem isso, o fato não poderia ocorrer. São Luís deixa bem claro, é bem necessário. Porque se não houver alguém que seja médium de efeitos físicos, ou sabendo ou não sabendo, quer dizer, se não houver essa produção, alguém que produza esse ectoplasma a mais, isso não poderia ocorrer. Então, São Luís coloca, é bem necessário. Sem isso, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Quer dizer, o espírito está ali naquela casa por sua predileção, por gostar do lugar, né, por gostar daquela casa. Fica inativo até que uma natureza que lhe seja conveniente apresente-se nesse lugar. Quando essa pessoa chega, então diverte o quanto pôde. Quando essa família alugou e entrou nessa casa, o fato dessa empregada produzir esse ectoplasma a mais, ele se apoderando desse ectoplasma, né, tomou de medo ali, aterrorizou todo mundo. Imagina pedras quebrando vidraças, machucando pessoas o tempo todo numa casa, né? A número 4. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável? Resposta: é o caso mais comum, e esse é o fato que citais. Por isso disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária. Quer dizer, porque o espírito vai buscar em outro lugar esse ectoplasma para poder materializar e fazer as coisas onde ele quer. Mas isso não é comum. O mais comum é eles se aproveitarem
da pessoa que está ali, eles já estavam ali, chega alguém que produz esse ectoplasma a mais, eles se aproveitam para brincarem, né? Para meterem medo, para rirem, para assustarem. A questão número 5. Esses espíritos sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a lhes servir de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com os seres dessa natureza? Ele responde, não precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física. Entretanto, anuncia muito frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter. Porque quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai a si os bons espíritos que afastam necessariamente os maus. Então, é uma pessoa que está ligada a espíritos inferiores? Não necessariamente, né? O plano superior pode estar até se utilizando daquela pessoa, daquele ectoplasma da pessoa, para poder esses espíritos se manifestarem, serem chamados, receberem esclarecimento. Vamos ver o Chico. O Chico trabalhava com psicografias de espíritos extremamente elevados, escrevia livros fantásticos e também dava passagem, principalmente através da psicofonia, para espíritos extremamente sofredores. Nós vamos ver no livro na Vozes do Além, né, onde o Arnaldo Rocha reuniu as sessões de psicofonia que foram gravadas, né? Então o Chico aparece ali recebendo espíritos extremamente difíceis, né? Um deles levou 9 meses para que eles conseguissem convencê-lo a se afastar. Era um obsessor. Ele ficou 9 meses sendo tratado ali na casa onde eles trabalhavam, em sessões de desobsessão ali em São Leopoldo, para depois de 9 meses se afastar. Isso sendo tratado por um Chico, por um Arnaldo Rocha e por outros espíritos que trabalhavam ali em São Leopoldo. Ele mesmo assim levou 9 meses para se afastar e começar a mudar o seu caminho. A 6ª pergunta: onde o espírito vai apanhar os projéteis dos quais se serve? A resposta: estes diversos objetos, o mais frequentemente, são apanhados nos lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito lança-os no espaço e cai no lugar designado por este espírito. Então nós vamos ver que perto da casa dessa Rua Noyers, perto dessa casa, havia um lugar que trabalhava com carvão, vendia carvão, né, que eles usavam carvão para se aquecer. Então é o que o São Luís está colocando aqui, perdão. Ele ia buscar essas pedras de carvão ali perto para poder atirá-las. Pergunta número 7. Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que certos incrédulos delas fossem pessoalmente objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos fazer-lhes dar alguma prova sensível? Vamos aqui à resposta de São Luís. Os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus lhes diziam, abre aspas, mestres, faze-nos ver algum prodígio, fecha aspas. Não se parecem com os de vosso tempo, que pede que lhes façais ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação, menos estariam quando os próprios espíritos lhes aparecessem, da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores. As oportunidades de ver
não lhes faltariam se as procurassem de boa fé. E é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa senão aos homens de boa vontade. Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de vos inquietar por sua oposição, que está para a doutrina como a sombra está para o quadro, e lhe dá maior realce. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhe deixa toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem terem visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. E aqui nós encerramos com a 8ª pergunta. Acreditas que seria útil evocar esse espírito para lhe pedir algumas explicações, né? Chamar esse espírito para vir ali responder, pedir para esse espírito algumas explicações? São Luís responde: evocai-o se o quereis, mas é um espírito inferior, que não vos dará senão resposta bastante insignificante. Então, o espírito que não tem conhecimento não tem como dar respostas ou ensinamentos, né? Somente um espírito superior é que pode nos trazer esclarecimentos e ensinamentos. Aqui nós terminamos a questão 94 desse capítulo 5 e no nosso próximo estudo continuaremos a partir da questão 95. Até lá!